Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quis trazer um conteúdo diferente que eu já queria trazer aqui no canal faz tempo, só que eu não tinha tempo. Agora vai dar certo, tá? Que é conteúdo sobre atuação de tradutor e intérprete de Libras. Legal? Por que, Rebeca, você é habilitada para falar sobre isso? Por que eu tenho que confiar em ti? Vou tentar explicar aqui resumidamente, porque o pessoal não gosta quando a gente conta muita história e foge do assunto, né? Mas tem a ver, gente. Então, é bem rápido. Eu fiz na pandemia de 2021 até 2023 um curso técnico de tradutor e intérprete de Libras pelo Instituto Federal do Maranhão. Não, eu não tenho certificado desse curso aí, porque na época era um governo, esse governo criou esse curso aí e por algum motivo envolvido com política, com gestão, ou com preconceito, eu sei lá. Prefiro não dizer muitas coisas aqui, né? Eu e mais muitos outros alunos da minha classe não pegamos o certificado, apenas duas pessoas conseguiram. Enfim, negócio de governo, política, mudança aí, tudo envolvido. Mas as aulas eram muito boas, o conteúdo era ótimo. Era aulas ao vivo mesmo. E às vezes era o dia todo, sábado, domingo, e às vezes tinha no meio da semana, era muito trabalho. Era muito legal. Não era esses cursos que você entra e faz sozinho, nem esses da faculdade, que você faz sozinho, manda uma redação, não. Era aula de verdade, com professor de verdade, era top. E era curso de verdade, né? Porque tem muito curso de tradutor e intérprete de Libras aí que tem mais política envolvida do que conteúdo. Lá não podia ter nada de política. Era uma ordem do governo, né? Isso era muito bom, porque a gente estudava de verdade. Mas enfim, por forças maiores, infelizmente, não tenho certificado desse. Mas eu consegui de outro Instituto Federal o certificado de tradutor e intérprete de Libras. E aí, nesse curso, então, eu fiz ele todo. Eu tenho todas as matérias, todas as aulas, todos os meus trabalhos, tudo. Posso não ter o certificado, mas todo o conhecimento eu tenho. Um dia aí, quem sabe, né? Vamos ter. Eu até mandei uma vez, logo quando trocou de governo, eu mandei pro o atual presidente lá, quando trocou, por favor, para ele me dar o certificado. Eu não queria saber se trocou de governo ou não, eu só queria. Por que deu essa bagunça toda? Porque esse foi o primeiro curso técnico de tradutor e intérprete de Libras que teve no Brasil. E o governo, na época, criou uma lei de 2022 aí, que dizia que quem tivesse esse curso ia ganhar X salário. E que a partir desse curso que esse governo fez aí nessa rede federal, poderiam ser abertos outros cursos iguais a esses em institutos federais e faculdades, cursos técnicos, enfim. Então, esse curso aí foi o bichão, né? Foi muito bom. Mas, enfim, é isso. Por isso que eu sou habilitada aí para falar. Eu tenho certificado de tradutor e intérprete de Libras, de outra rede federal, como eu já falei aqui, que esse daí foi 3 meses, era assim, um curso melé, né? Que a gente fala assim, melé. Era, como eu tinha conhecimento, eu só fiz as provas e tirei o certificado. Mas nem se você fizer a faculdade de letras livres, você não tem esse conhecimento do curso técnico de tradutor e intérprete de livros, você não tem. Você tem assim 5%. 5%. Porque se diz respeito realmente a essa área, que é bem ampla, que não se estuda isso na faculdade de letras livres. Se estuda 70% no bacharelado de letras livres. Bacharelado de livros, né? Mas não completamente, porque esse curso ele te prepara realmente para te trabalhar justamente com tradutor e intérprete de livros de forma prática. É isso. Eu espero que existem no mercado cursos tão bons quanto esse que eu fiz aí. Enfim, esse curso era muito bom. Só com a declaração de matrícula que eu tinha nele, eu conseguia fazer vários trabalhos. Olha. Enfim, vamos lá para a aula então. Como ser, né? Como ter uma boa atuação? Como deve ser a atuação do tradutor e intérprete de Libras? Então vamos lá. O tradutor e intérprete de Libras, primeiro, ele tem que ser o quê? Fiel à tradução. Significa que ele não pode
alterar o contexto por ele traduzido, de forma alguma. Ele deve reconhecer ali a sua limitação, sabendo que precisa da ajuda de outros intérpretes, trabalhando junto com ele. Ó, isso que eu tô lendo aqui é feito por mim mesma, tá, Rebeca? É de minha autoria. A gente tinha que fazer nesse curso vários trabalhos. Então eu não tô copiando e colando isso aqui de algum lugar. Isso aqui é meu mesmo, tá? De Rebeca. Mitei agora, né? Vamos lá então. Mesmo que surjam ali situações em que ele ache, esse contexto aqui, ó, é inadequado. Eu vou alterar para ele ficar menos ruim, para que as pessoas não me vejam traduzindo isso. Não pode. Você tem que ser fiel à tradução. Você não está falando de você, você está intermediando a comunicação. Você tem que ser neutro, tem que falar a verdade, tem que. Não faça isso, está errado. Ó, e você deve se vestir da maneira apropriada, sem chamar a atenção para você. Se for um trabalho que envolva autoridades, assuntos legais e jurídicos, se faz necessário conversar com o surdo. Por quê? Para saber o que está envolvido. Para saber qual vai ser a melhor forma que você vai entender ele e que forma ele prefere ali que seja feita a comunicação. Como assim? Bom, primeiro que tem surdo que não gosta de sinais. Ele, o oralizado só gosta de ler lábios. Tem surdo que não sabe língua de sinais. Tem surdo que só sabe mímica. Tem surdo que nem é fluente em língua de sinais. Aí você precisa também, ó, informar o nível de fluência que o surdo tem para as pessoas que estão ali envolvidas. Por quê? Porque aí você vai saber e vai dizer para outras pessoas, ó, a tradução ela vai ser confiável. Ou então a tradução não vai ser confiável, ela não sabe Libras, ela fala mímica. Ela fala ali a língua que ela fala com a família dela. Então a tradução não vai ser 100% confiável. Pode ser que eu não entenda ele, pode ser que eu não entenda ele. Então você tem que ser ali honesto, tem que analisar todas essas coisas. E quando eu falo de se vestir da maneira apropriada em assuntos legais, jurídicos e que envolvam autoridades, é que você tem que, ó, tá com o cabelo bonitinho, arrumadinho, tem que estar com a roupa limpa, cheirosinha, uma maquiagem neutra. Você tem que estar vestido com roupa social. Você não pode aparecer lá com uma roupa esporte, o cabelo bagunçado que você não lava há dias, fedendo porque não tomou banho, não passou nenhum perfume, não passou nenhuma maquiagem na cara. Aí todo mundo lá, ó, bonitinho, e você lá tudo feio. Não pode. Isso se diz respeito à atuação do tradutor e intérprete de Libras. Por que você acha que é caro a hora do tradutor e intérprete? É por isso. Porque você tem que fazer jus aí o seu nome. Ah, mas se não for autoridade, eu posso ir todo bagunçado? Também não. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que você tem que estar ainda mais arrumado, mais apresentável diante desse tipo de pessoas. É isso que eu quero dizer, tá? E você tem que se certificar de que ambas as partes elas vão conseguir se entender, que vai ter uma comunicação clara. Eu sou capaz de fazer essa comunicação. Ele, ó, fala Libras. A fluência dele é essa. Eu vou conseguir passar o que você está dizendo para ele. Pode acreditar. Então você tem que falar isso, tem que se certificar. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Olha, ele fala mímica. Talvez a gente consiga se comunicar com ele, talvez não. Não sei se a gente vai entender. Já pensou? Tem surdo às vezes que presencia crime, tem surdo que comete crime. Você precisa passar por esse tipo de situação, hein? E caso não haja uma comunicação, né? É necessário você informar. Não vai ter comunicação clara. Não vai ter amigo. E agora? Você vai ter que dizer. Ó, e ao obter, quando você vai lá conversar com o surdo, quando você tem
as informações da vida pessoal de um cliente surdo, cabe a você, né? Cabe a você, intérprete, de forma ética, não divulgar essas informações que ele não deseja que sejam repassadas. Não, ele não deseja. Então, ele vai conversar com você lá e tá conversando com você, o surdo, ele falou, não fala isso. Eu não quero que você fale isso. Você não pode falar, porque ele não quer que você fale. E na sala de aula, o intérprete, ele deve lembrar que ele é só tradutor. Ele não é professor. Dessa forma, não interferindo com as suas próprias explicações sobre o assunto abordado pelo então professor. Segura a mãozinha aí, intérprete. Não dá um de professor que você não é. E em eventos, ó, você deve chegar antes, em cima da hora, num horário atrasado, antes. Para quê? Para se certificar do local em que ficará traduzindo. Será que aqui é visível? Será que os surdos que estão aqui vão conseguir me ver? Onde é que os surdos estão? Aí você fala, você consegue me ver? Tá tudo certo? Beleza? Conversa com a equipe, com o cliente. Você acha assim, eu não vou chegar cedo, eles não estão me pagando para me chegar esse horário. Mas e a atuação ética? O conhecimento que você não tem é que está te pegando. Então, você chegar cedo não é uma questão de você receber para estar lá cedo, é uma questão de trabalho mesmo, de conhecimento, amigo, de tradutor e intérprete de Libras. Tu não sabia disso, né? Tá sabendo agora. E o intérprete, ele deve respeitar e seguir a sua formação ética. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, mas de formação ética do tradutor e intérprete de Libras. Se diz respeito a isso aí, uma parte, né? Em qualquer ambiente de trabalho. Para quê? Para ele ser bem sucedido, para ele fazer o trabalho correto. Ninguém fala mal de você. E você continuar trabalhando. Você sabia que tem uma lei? Tem uma lei. Acho que essa lei de 2022 está incluída também. Que se você for pego trabalhando de forma errada, é baseado na ética. Que você, ó, é banido. Você não pode mais fazer o trabalho de tradutor e intérprete de Libras. Então é uma coisa séria. Você que não sabia. Mas agora, você está sabendo agora. E você tem que ter o livro. Que livro? O livro Intérprete da Língua Brasileira de Sinais em Língua Portuguesa. Ele é de graça, gente. Tem lá no site do governo. Você tem que ter. Ainda não tem, né? Hoje vai pegar. Vou deixar o link dele aqui embaixo no meu vídeo para você baixar. E junto, ajuda, né? De ambas as partes contratadas, elas têm que se comunicar ali. Ambas as partes têm que se ajudar. Tanto quem te contratou, quanto você que está prestando serviço para quem te contratou. Por quê? Porque isso vai fazer você seguir ali os princípios que ele te impôs. Que ele já te impôs ali. E caso não haja nenhuma condição ou respeito diante da sua atuação, você pode se defender. E não aceitar as condições de trabalho ali apresentadas. Você também pode. Bom, por hoje, nessa aula aqui sobre atuação do tradutor e intérprete de Libras, é só. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e dar o joinha. Assim você me ajuda. Olha essa aula de graça aí que eu te dei. Tu nem teve que pagar. E não vê que não tem que tu pode fazer curso online aí, que ninguém vai te explicar assim. Porque esses professores aqui que me explicaram, que deram a minha aula, eram muito bons. E o governo pagava o salário dele de 10 mil reais.
Tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.